Bom, mensageiro na área, começando o vídeo aqui trazendo um áudio muito importante para equilibrar aí nossas energias. Deixa eu desativar o meu retorno aqui. Beleza, agora a gente vou deixar o meu filtro desativado, que às vezes alguma coisa ou outra que eu falo num tom mais baixo acaba não sendo capturado. Essa semana estive orientado a falar de um assunto que nós já falamos aqui no canal há algum tempo atrás. Há um bom tempo atrás, não me lembro exatamente qual vídeo nós falamos sobre isso, mas falamos em algumas ocasiões sobre os fractais de alma, fazendo uma elucidação acerca do que ouve-se muito falar por aí. E à medida que nós formos conversando, o nosso tom e o nosso contexto pode ir mudando de acordo com as canalizações que vão chegando. Muitos falam sobre os 144 mil que serão salvos aqui nesse planeta, isso advindos aí daquela teoria lá da Bíblia, né, que no fim dos tempos, né, quando Jesus voltasse, apenas 144 mil seriam salvos. E muitos se falaram ao longo dos anos sobre esses 144 mil. Muitos espiritualistas, muitos evangélicos, alguns católicos nem tanto, né? Espíritas, falavam muito sobre 144 mil almas que seriam salvas nesse universo aqui onde nós vivemos. No entanto, nós não nos referimos a 144 mil pessoas viventes aqui nesse mundo. Ao longo dos anos, quando os estudos começaram a se aprofundar e muitas mensagens começaram a chegar do alto, os 144 mil a que se referem esse termo, referem-se a 144 fractais da existência humana espalhados pelo universo. Ainda faço até uma correção, não somente humana. Né? Quando você foi fracionado uma parte do Deus Criador primordial, 144 de você foram espalhados pela existência a fim de viver inúmeras experiências em várias realidades e dimensões diferentes, porque como nós já estudamos aqui no passado, né, como o próprio Jesus disse em várias metáforas na Bíblia, que para que você evoluísse, alcançasse uma evolução nesse universo, nesse multiverso, foi necessário criar multirrealidades para que você vivesse inúmeras experiências simultâneas que permitissem que você evoluísse de forma mais rápida. Porque nós já fizemos alguns cálculos aqui há algum tempo e a gente vai retomar esse assunto de novo. Imagine que você venha viver uma experiência nessa Terra, sendo apenas uma única alma, ou um único fractal. O que aconteceria? Você viveria aí cerca de 100 anos, que hoje é a nossa estimativa de vida nesse planeta. Chegando à sua vez, você viveria sua encarnação aqui, adquiria suas experiências ao longo de 100 anos, depois você morreria, e aí você retomaria de novo uma nova experiência para adquirir novas habilidades. No entanto, você precisaria aguardar uma fila, né, que poderia tornar aí mais 100 anos de espera para que você pudesse retomar novamente esse processo. É claro que nós sabemos que lá em cima a noção de tempo que nós conhecemos, a percepção de tempo, ela é completamente diferente daqui.
as coisas lá passam muito mais rápidos, né? Nós vivemos numa linha temporal diferente. Então, o que poderia ser 10 anos, 100 anos aqui para a gente, poderia lá ser, quem sabe, 10 minutos, né? No entanto, como nós estamos aqui na matéria, usamos essa referência como cálculo, né? Então, imagina, você precisaria aguardar mais 100 anos para poder buscar uma nova evolução. Imagine um ser, né, crístico que tem aí, sei lá, bilhões de anos de existência. Quantas e quantas idas e vindas não seriam necessárias para poder alcançar esse nível evolutivo, né? Então, para que as coisas fluíssem de forma melhor, foi criado a realidade, a multirrealidade, né, o multi-universo, para que nós pudéssemos viver inúmeras experiências. E aqui nós temos vários filmes que a gente já debateu aqui. Nós tivemos os primeiros filmes como O Confronto, né? Nesse filme O Confronto é mostrado ali inúmeras realidades, aonde um dos fractais ele percebeu todo esse conhecimento que se ele conseguisse navegar em várias realidades, ele pudesse eliminar um dos seus fractais, e essa energia do fractal, da alma, ela era dividida em todos os fractais que restavam. Então podem buscar o filme O Confronto. Nós já tivemos também sobre esse assunto no filme dos Vingadores, Ultimato, onde nós temos eles navegando nas linhas temporais das multirrealidades. Nós também temos a série do Loki, onde fala sobre as existências, onde nós tínhamos ali uma entidade chamada Aquele que Permanece, que controla todas as multirrealidades espalhadas pelo multiverso, né? Então, nós já temos inúmeras referências para falar sobre os fractais. Também já falamos sobre isso no livro dos Mensageiros do Amanhecer, aonde os pleiadianos contam sobre toda a divisão da matéria nesse universo e no multiverso, como ela foi dividida e como a existência se passa por ela. Então, essa semana fui convocado a falar sobre esse assunto, que é um assunto que ainda fica muito na dúvida de muitas pessoas, né? Antes de prosseguirmos, a gente precisa estabelecer um seguinte critério, como já foi dito aqui em inúmeras ocasiões. Algumas religiões, alguns espiritualistas, ambos possuem uma forma de ver o mundo e de pensar completamente diferentes. Como nós trabalhamos com a tese básica aqui, né? O nosso trabalho, daqueles que ouvem aquilo que nós falamos aqui, é interpretar, analisar e ver se faz sentido, se ressoa com aquilo que você está de entendimento nesse mundo, a sua experiência, a sua capacidade, o seu nível evolutivo, né? Então, nós não somos dotados da verdade suprema. E muitas às vezes se questionam, mas se você não tem a certeza do que fala, então não faz sentido você explanar isso. Eu e você vivemos perspectivas de realidade completamente diferentes. Muitos ensinamentos que são trazidos aqui servem até mesmo para o próprio mensageiro, para que ele possa se aperfeiçoar e trazer mais informações. As experiências vividas aqui podem ser que ainda não sejam vividas por você, devido ao seu nível evolutivo, ao seu nível de aceitação. O ocultismo prega que nem ele mesmo sabe de tudo que foi criado no universo. No entanto, é a verdade não falada que foram criticadas como sendo demoníacas, assim por diante. As igrejas, por contrário, elas atestam e afirmam que aquilo que é dito por elas é certo e verdadeiro. No entanto, o ocultismo, os espiritualistas universalistas como eu, pregam aquilo que nós vivemos de experiência, as experiências que nós vivemos no cosmos, nas multirrealidades, com experiências com outros seres no universo, em outros mundos, e ainda assim afirmamos que nós não temos o conhecimento de tudo. Muitas coisas vamos aprendendo no dia a dia, quando vamos vivendo as experiências. Diferente das religiões que pregam que você vai para um céu ou vai para um inferno, que você veio para pagar dívidas que você nem sabe que tinha,
mas não sabem informar para você de onde você veio. Tenha certeza que tudo que eles falam é certo, porque eles dizem que você veio de algum lugar do universo, mas não sabe explicar de onde exatamente você veio. Não sabem para onde exatamente você vai, mas diz que você vai para o céu ou para o inferno, mediante seguir algumas regras específicas da igreja. Né? Dito isso, então podemos afirmar que para que possamos evoluir nesse universo, primeiro precisamos entender que nós não sabemos tudo. Nós estamos percorrendo uma caminhada no multiverso que nós não sabemos aonde ela vai chegar. Só sabemos que a caminhada existe. O tempo não existe, só existe o agora. Aquilo que chamamos de futuro e passado é apenas uma linha que passa, uma linha temporal que caminha de forma linear. Que, no entanto, fora do véu da realidade, esse tempo não existe. Então nós não sabemos o tempo, como eu já disse em outras ocasiões, numa linha temporal fora desse véu da realidade, o universo pode ter sido criado ontem. A humanidade pode ter sido criada alguns instantes atrás. Quando nós falamos sobre a evolução dos seres humanos, precisamos entender que nem sempre vamos viver uma única existência terrena para aprender todos os ensinamentos. Viemos aqui no mundo para viver uma experiência na qual não tínhamos conhecimento do que seria, mas, dito pelas experiências do mensageiro, nós tivemos uma regressão onde pudemos ver a nossa chegada aqui. No entanto, fomos enganados, assim como todos vocês, que vieram viver uma experiência acreditando que ela seria perfeita aos nossos olhos, né? De acordo com o que o nosso ego queria. Muitos ainda não estão preparados para esse tipo de conversa porque ainda não acreditam no sobrenatural, porque ainda não encontraram com o seu eu superior que dita todas as regras de como você vive aqui nesse mundo. A única coisa que pode te permitir sair da Matrix, sair desse 13º andar, sair dessa realidade moldada para que você vivesse uma experiência achando que é livre, que tem livre-arbítrio, quando na verdade você é apenas um marionete sendo utilizado aqui nesse teatro chamado Terra, o jogo chamado Terra. Então, todas as vezes que nós ouvimos falar sobre os 144 mil, estamos falando dos nossos 144 mil fractais espalhados pelo multiverso. E aí, quando você deita para dormir, você não sabe exatamente para onde você vai, mas você sabe que você trocou os seus fractais apenas de lugar. Quantos de vocês já não encontraram pessoas ao longo da vida que tinham um comportamento, tinham uma certa atitude, e simplesmente da noite para o dia, sem você entender, essa pessoa simplesmente mudou o comportamento dela. Passou a ser uma pessoa completamente diferente, uma personalidade diferente, e você não sabia por quê. Quantas vezes você viu pessoas que deixaram de vícios, deixaram de atitudes que para vocês eram não favoráveis, e simplesmente eles mudaram, e você nunca se entendeu por quê. Justamente por conta dessa troca dos fractais. Às vezes, muitas pessoas vão ficar em dúvidas de entender como isso funciona, e a forma de explicar é muito simples. Um dia, quando você passar por algum momento difícil na vida, seja um momento de dor ou de alegria, quem sabe um acidente, alguma coisa nesse sentido que mexa com a sua emoção, nesse momento é quando os seus fractais são substituídos. A grande maioria tem os seus fractais substituídos quando deitam para dormir, quando tiram um cochilo, às vezes quando tem um momento de relaxamento. Outra parte vive essa troca de fractais quando tem algum momento específico de suas vidas, quando vão passar por algum momento de dificuldade principalmente. Como o próprio mensageiro já disse aqui em outras ocasiões, há um bom tempo atrás, num momento antes de uma dificuldade com o câncer, o seu fractal foi substituído por um outro fractal, que teria capacidade de lidar com esse momento para poder superar essa dificuldade com a luta contra o câncer. Então esse foi um dos exemplos. Quantos de vocês já não passaram por alguma situação e aí em algum dado momento você voltou no tempo e começou a pensar, nossa, como aquela situação foi difícil e eu não faço ideia como eu passei por tudo aquilo. Justamente porque um dos seus fractais, com uma experiência, com uma capacidade maior que você, veio e substituiu você durante aquele momento.
A sua consciência foi transpassada para uma outra realidade completamente diferente, a qual, quando você voltou com uma outra capacidade de ver o mundo, de entender as coisas, de agir de outras formas, né? Então é assim que nós nos entendemos. Quando as escrituras, quando os espiritualistas, os ocultistas falam, como Jesus dizia que meu Pai tem várias moradas, era isso que ele se referia. Nós, como deuses criadores, vivendo a manifestação física do próprio Deus primordial, a nossa morada, que é aquilo que nós, o nosso invólucro que chamamos de corpo, foi um invólucro que recebeu um fractal do Deus primordial. E todos nós temos a capacidade de entender e aprender sobre isso. Por que são 144 mil? Nós não temos ciência de tudo aquilo que o universo nos propõe. Um dos criadores do universo, os fractais das entidades superiores começaram a criar o universo e o multiverso. Não temos a noção ainda, como seres ainda limitados aqui na matéria, de saber o porquê de 144 mil. Pode ser 144, pode ser 1044. Tudo vai ressoar de acordo com aquilo que nós sentimos, que nós percebemos e quando as manifestações são nos provadas. Como o mensageiro já disse, em outros mundos mais evoluídos, nós não dependemos mais da manifestação física para se locomover de um lugar até o outro. Tudo pela forma do pensamento nós conseguimos. Quando nós falamos aqui sobre o nosso eu superior, é o nosso eu superior que está lá em cima, controlando o nosso avatar aqui na Terra chamado eu, e não o nosso eu sou. Sair da Matrix e entender sobre esses fractais é entender que você é uma manifestação física nesse jogo chamado Terra, mas que você, a sua consciência está lá no alto. Você apenas está experimentando a parte material desse universo, na qual, como os mensageiros do amanhecer explicam, viemos viver uma manifestação física daquilo que é lá fora de verdade, onde nós não precisamos de sexo, nem de corpo, nem de matéria para existir. Somos consciências luminosas vagando pelo universo e vivendo as inúmeras experiências que nós podemos viver. Então, sempre que vocês pensarem sobre os fractais, sobre os 144 mil, estamos nos referindo aos nossos fractais que estão espalhados pelo multiverso. Como assim já foi dito, quando você deixar esse mundo, todos os seus fractais vão se unir em uma alma só e vai voltar para a própria consciência universal, a própria essência de luz, as experiências. Tudo aquilo que você aprendeu e viveu no multiverso vai estar absorvido na sua própria essência luminosa da criação, porque você é parte do Deus Criador. É assim que Deus conhece tudo e sabe tudo. É assim que a consciência que criou tudo isso sabe, é onisciente, onipresente e onipotente, porque está em todo lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo, ouve tudo, sabe tudo e vê tudo. Então, para que você tenha o conhecimento disso, abra o seu coração, abra a sua mente, permita-se conectar com o seu eu superior para que essas informações cheguem até você. Para que quando você estiver navegando no multiverso, quando você deita para dormir e não entende o que é o sonho nada mais é que o seu fractal navegando nas multirrealidades, assim como todos os outros fractais também o fazem. Um substituindo a subrealidade, a multirrealidade um do outro, absorvendo um pouco da experiência e dividindo entre todos eles. Porque assim, quando você retornar para a fonte, você será um completo todo.